Pronto, começamos a gravar, então. Podem colocar aí o nome e o número, se é do 3A ou do 3B aí no chat, né? A aula de hoje é curta, eu já tinha programado isso, a gente só vai finalizar o existencialismo de Sartre, e aí a gente vai para as questões de segunda fase da Unesp. Qual que é o objetivo dessas questões? De vocês verem a linguagem, como isso cai em vestibular. Então, eu vou ficar com vocês até o final da aula, para tirar dúvidas, porque é a matéria que cai também na prova da terça-feira, dia 16, tá bom? Então, a aula hoje é curta, a gente só vai finalizar a parte do existencialismo e aí depois a gente vai todo mundo lá para o Moodle. Então, vou começar a apresentar aí os slides do existencialismo. A gente foi até Heidegger na aula passada, só faltou o Sartre. Vou pegar direto o Sartre lá. É que eu acho que eu fui demais. Calma aí, turma, só me achar aqui nos slides. Aqui, achei. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, então pergunta que eu não estou lendo o chat agora, tá bom? Pode interromper aí e falar que é o que a gente estava fazendo nas últimas aulas, eu acho que fica bem melhor. Turma, é o seguinte, Jean-Paul Sartre, né? O Sartre também é um filósofo existencialista, acho que dentro dos existencialistas é o mais conhecido. Ele vem aqui para o Brasil na década de 40, é ele que inicia ainda na Maria Antônia a Faculdade de Filosofia da USP, tá? Então ele chega a conhecer o Brasil, ele vem para cá junto com a Simone de Beauvoir, conhece toda a nossa cultura, é ele que começa ali o curso de existencialismo na USP, e ele vai ter uma vida bem agitada politicamente, né? Ele participa das manifestações e ele briga mesmo por essa questão cultural de a essência das pessoas já estarem sendo dadas prontas e acabadas, e a pessoa não ter essa liberdade de escolha. E a liberdade para o Sartre é o que mais importa, tá? E ele vai escrever todas as suas teorias lá no livro dele chamado Ser e o Nada. Quais são os conceitos dessa obra que é importante vocês entenderem aí para poder entender toda a filosofia do Sartre? É o ser em si e o ser para si, tá? Para facilitar a compreensão, como você pode guardar isso, né? Como que você pode assimilar isso? O ser em si é um ser que está centrado em si, é aquele ser egoísta, ele já está pronto, acabado, não está aberto a novas possibilidades de existência. Então, ele acha que ele já tem a sua essência pronta, acabada, ele é aquilo e nada faz com que ele mude. O ser para si, esse para é uma direção, né? Então, é um ser que está em direção da construção de si mesmo. É um ser aberto, que está aberto a novas possibilidades, usa a sua liberdade, o seu potencial de escolha, para poder, aos poucos, construir a sua essência e quem ele quer ser. Tá? Então, essa diferença aí é importante. Então, o ser em si é aquele que se afirma numa identidade fixa e pronta de si, tratando a si mesmo de maneira rígida e determinada. Não chega a afirmar nem negar, não sendo ativo nem passivo, apenas focando em si mesmo, na ideia que se estabeleceu de si. Isso é importante, na ideia, né? Ele se vê um projeto já pronto, acabado, tá? Então, deste modo, ele não possui a consciência da sua liberdade, pois se autodetermina como uma essência já definida, pronta e fechada. Ele é um ser que não faz, que não vai usar a liberdade para poder construir quem ele quer se tornar. Ele acha que ele já está pronto. Um outro aspecto aí da característica aí do ser em si, trata-se do ser das coisas materiais também, né? Então, uma garrafa, ela não tem liberdade de escolha se ela quer se transformar num garfo, por exemplo. Então, o Sartre aplica isso tanto para o ser humano como para as coisas materiais também, tá? Então, não tem nenhuma intenção que vise ao mundo, é pura imanência. A imanência é aquele ser que está em si mesmo, tá? Ele não transcende a si para se tornar algo que ele possa ser. Tendo em si o próprio princípio, enfim, como substância de algo, sendo esta sua interioridade. É exatamente o oposto do conceito de existência para o Sartre, né? Que a existência para o Sartre é a escolha, é a liberdade de escolha, tá? Então, aquele que já está pronto, acabado, fecha todas essas possibilidades de escolha. Outra característica do ser em si, ele é um ser supérfluo, tá? Ele também é aquele ser resignado,
né, que a gente viu lá do Nietzsche, ele é um ser que não faz parte da sua própria vida já foi dada, né, então ele não possui razão de ser e não possui relação alguma com o outro, é o ser que escapa à temporalidade, que se limita em si mesmo, não estabelece relações autênticas, pois nega qualquer possibilidade de mudança, ele simplesmente é o que é, fechando-se em si mesmo, tá, então é o ser em si. Já o ser para si, que é aquele que constrói, está em caminho para, né, a construção de si mesmo, ele encara a liberdade e o risco de suas escolhas autônomas. Não se fixa uma identidade rígida, mas se identifica com o não ser. Ele reconhece que agora ele não é aquilo que ele pretende ser, tá? Então, ele vai construindo esse para, caminhando, né? Então, estando sempre voltado para fora, aberto ao mundo e às transformações que acontecem no mundo, reconhecendo sua singularidade e como um vir a ser, disponível à possibilidade de mudança, tá? E é importante esse peso da temporalidade em Sartre, né? Porque nada impede de você construir um projeto hoje e conforme as mudanças sociais e políticas, você repensar aquele projeto e construir um novo caminho. Então, isso é a liberdade de escolha também. É você estar conectado com o mundo e perceber que o mundo influencia nas suas escolhas e que as suas escolhas influenciam no mundo. Por isso que para o Sartre, o inferno são os outros, né? Esse inferno no sentido de que eu não tenho uma liberdade extrema e absoluta. Eu preciso pensar no meio em que eu vivo e como que as minhas escolhas vão também interferir na vida dos outros, e como as escolhas interferem na nossa vida. E o interessante do Sartre é que aqui ele coloca o peso da questão da responsabilidade social, tá? Por exemplo, se a gente for fazer uma análise dos dias de hoje, né? Esse peso da responsabilidade social e da escolha é a questão do isolamento e do cuidado de si mesmo e o cuidado dos outros, que o inferno são os outros, ou então a sua exposição, né? Se a gente for colocar isso na prática aí. Outra característica do ser para si é que a possibilidade, ele corresponde à consciência humana, é puro direcionamento às coisas do mundo, né? Você abraçar o mundo, as escolhas, as mudanças, para repensar a todo instante naquilo que você pode vir a ser. Uma outra característica aí é que o ser para si, ele é vazio, né? Ele é um não ser agora, porque ele projeta aquilo que ele deseja ser para o futuro, e aí ele vai caminhando em direção nesse para, né, aquilo que ele quer ser, tá? E a última característica do ser para si é que não é algo, pois não possui uma essência, ele é pura existência, e está condenado a essa liberdade, tendo que fazer escolhas para criar a essência que não o possui. E aqui tem duas características importantes da filosofia do Sartre. Primeiro, a existência precede a essência. Como assim? A essência não está pronta, não tem um significado da vida, mesmo porque esse significado é subjetivo. A única coisa que a gente tem é a existência, estar vivo. Essa essência a gente vai construindo, né? E uma outra característica é o peso da liberdade. Para o Sartre, o homem está condenado a ser livre, né? Embora essa palavra condenação tenha um certo peso negativo, né? E é assim que o Sartre vê mesmo, é porque a todo instante essa liberdade de escolha também gera uma certa angústia. A gente está condenado a constantemente fazer escolhas e escolher quem a gente quer se tornar, quem a gente quer ser, tá? Então, diante dessa liberdade, pode falar. Desculpa. Esse negócio do inferno são os outros seria do ser para si, porque meio que você depende do outro para ter uma identidade? Seria tipo isso, não? Não que você dependa do outro para ter uma identidade, você constrói a sua própria liberdade, sua identidade, você é livre para isso. Só que as minhas escolhas interferem na vida dos outros. Um exemplo prático, meu pai tem 76 anos, ele é do grupo de risco. Então, a minha decisão também de ficar em completo isolamento, que eu tô mesmo, gente, eu só saio para ir no supermercado, também envolve a vida dele, né? Porque eu posso visitá-lo sem ter um risco, entendeu? Então, o inferno, no caso, seria o meu pai, tadinho, tomara que ele não escuta isso. Porque a vida dele está interferindo na minha liberdade de escolha. Deu para entender? Ah, deu, agora deu. Tá. Nossa, que exemplo mais bizarro, mas é um exemplo prático, né? Então, diante dessa liberdade, o ser para si, que é aquele que realiza suas próprias escolhas, ele experimenta angústia, que é essa angústia da escolha, que se trata da necessidade de a todo momento escolher uma opção, diante de todas as possibilidades que surgem, que se abrem em sua frente, porém sem saber qual delas será a melhor escolha.
que vai ter o melhor resultado, né? E o Sartre coloca não só a responsabilidade social, mas a responsabilidade da vida que está em nossas próprias mãos. E isso, para usar em tema de redação, turma, é show, tá? Tanto é que o último que tirou nota 1000 no Enem aí de redação, ele usou o Sartre para trabalhar diversas... eu não lembro qual foi a proposta especificamente, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas, ó. Então, uma maneira de tentar evitar essa angústia é o que o Sartre chama de má-fé, que é quando colocamos nossa responsabilidade de escolha em algo que esteja fora de nós, e não nos responsabilizamos por ela, né? Então, no exemplo que eu dei aqui da questão do isolamento, eu estou agindo de má fé, porque eu não estou fazendo a escolha por mim mesma, e sim a escolha pelo outro, tá? A má fé, hoje a gente usa no outro sentido, né? Que você agiu de má fé, você agiu sem ser justo ou de maneira imoral. Mas para o Sartre, é quando você não faz a escolha por si mesmo. Então, aqui tem um esqueminha que eu montei da filosofia do Sartre para vocês, né? Então, ser para si, né? Que é aquele que constrói a sua própria essência, que está caminhando para a sua própria definição e seu significado de vida. Ele é apenas pura existência, ele só existe no mundo, tá? Ele não tem essa essência pronta. E ele tem a liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha gera uma certa angústia, porque as consequências é ele que vai ter que assumir. Ao escolher, ele vai construindo a sua essência, e isso gera uma certa responsabilidade sobre si mesmo e sobre a própria sociedade que se vive, tá? Segundo Sartre. Diante dessa liberdade de escolha que o ser para si tem, ele pode agir de má fé também, não escolher, ou escolher, né, naquela moral do rebanho, né, caminhar com os outros, por exemplo, que o Nietzsche coloca. E aí, ao fazer esse tipo de escolha, ele cai de novo em ser para si, porque, de novo, ele é só a existência, e aí ele vai ter uma nova liberdade de escolha, que vai gerar certa angústia, e aí depende do caminho que ele quer. Então, isso é um ciclo para o Sartre. Isso só termina com a morte, tá? E a gente só termina de fazer essa construção, esse caminhar para, na nossa morte. Por isso que alguns estudiosos de Sartre colocam que o ser para o Sartre é um ser para a morte, mas é um para também a construção da sua própria essência. Roberta, Pode falar. eu não entendi a má-fé. A má-fé é que hoje a gente usa essa palavra de má-fé no sentido de que você agiu de maneira imoral ou injusta, né? Para o Sartre, é quando você não escolheu por si mesmo, né? Você fez uma escolha, mas essa escolha que você fez acompanha aquela moral do rebanho, todos os outros. Você foi induzido a fazer aquela escolha. Ficou mais claro? Ficou sim. Obrigada. Tá? Você fez, né, a escolha, só que essa escolha foi induzida, não partiu dessa liberdade de possibilidades que a gente tem. Tá? Então, não tem esse peso de moral ou injusto em Sartre, tá bom? Então, continuando aí, já terminando os slides do Sartre, o principal da filosofia dele, que sempre cai em vestibular aí, são 3 frases básicas, né? A existência precede a essência, que a gente primeiro existe, tem a nossa existência, a nossa vida, e vai construindo a nossa essência. O inferno são os outros, que é a questão da responsabilidade social, da nossa escolha, visando também a vida do próximo, tá? E a terceira frase é que o existencialismo é um humanismo, né? Então, o existencialismo do Sartre sempre pensa no outro, no sentido de que o outro é simplesmente um ser humano, por isso que ele tem que ser respeitado, independente de raça, de cor e de sexo. E isso é importante porque explica muito a participação de Sartre nas manifestações da década de 40 na França, e da Simone de Beauvoir também, no sentido de luta do feminismo, tá? Então, todo existencialismo é humanismo. Aí, eles não enxergam o outro, assim, eles, na verdade, enxergam o outro como ser humano, e não independente de raça, sexo, religião. Isso que eles querem entender como uma responsabilidade social capaz de abraçar a todos, tá? E fazer uma escolha que leve em consideração o outro e a si mesmo. É muito humanismo isso, né? Então, só para finalizar aí, turma, o termo para, eu já expliquei para vocês, né, do ser para si, corresponde à sua transcendência, o seu movimento de sair em direção ao que lhe falta. Então, você só tem a existência e lhe falta a essência. Então, você vai buscando ela conforme você vai fazendo as escolhas,
tá? Então, é a busca desse preenchimento do vazio e do nada. Por isso que o nome do livro dele é O Ser e o Nada. Busca que nunca cessará de forma plena, o ser será sempre uma incompletude e uma tentativa de identificação, uma busca de construção contínua de si mesmo, que são essas escolhas e as angústias que as escolhas geram, né? E pode-se dizer, aí tem uma frase de um estudioso do Sartre, ele coloca que pode-se dizer que por isso, segundo o Sartre, que o ser para si ainda não existe, né? Só que ao mesmo tempo ele tem a sua vida, a sua existência, ao passo que o ser em si ele tem já a sua essência pronta, acabada, tá? Então, o ser para si é uma construção, o ser em si já é pronto, acabado, e não uso da sua liberdade. O homem está condenado a ser livre, isso aí eu já falei para vocês, que essa condenação para o Sartre é um peso, mas não no sentido negativo, essa liberdade é importante para a construção da sua própria essência. Ô, Roberto. Pode falar. Opa. Então o ser para si ele só vai ser na morte? Sim, só vai ter a sua essência pronta e acabada na morte. Ah, tá, entendi. E essa é exatamente a ideia dos existencialistas, tá? Porque até antes do Kierkegaard, a essência já era dada, já era pronta, sabe? Ah, você vai ser, você é de classe média, então você vai estudar num bom colégio, você precisa se esforçar para entrar numa boa faculdade, se tornar uma boa profissional, então já tem uma essência ali meio que pronta, dada, né? Para os existencialistas, o que vira o jogo com o Kierkegaard é que não, esquece isso, né? A essência não está pronta, a gente só tem a vida e constrói a nossa essência, aquilo que a gente quer ser. Uhum. Tá Beleza? bom, obrigada. E aí, finalizando já o Sartre, essa frase também eu já expliquei para vocês, né, do inferno são os outros, é que o problema é que os nossos projetos pessoais entram em conflito com o projeto de vida dos outros. Eles, né, que são os outros, tiram parte da nossa autonomia, por isso temos que refletir sobre nossas escolhas para não sair por aí agindo sem rumo, deixando de realizar as coisas que vão definir a existência de cada um. Ao mesmo tempo, é pelo olhar do outro que reconhecemos a nós mesmos. É como o outro enxerga você, né? Como que você está refletindo essas suas escolhas na sociedade também. Então, esses erros e acertos a gente percebe pelo olhar do outro também. Então, a convivência expõe tanto as nossas fraquezas, mas também como as nossas conquistas, tá? Então, o inferno aí para o Sartre são os outros. A filosofia do Sartre, pessoal, é bem simples, né? Não é complicada, complexa, mas eu acho que é uma filosofia muito prática também. Por isso que eu falei que dá aí para a gente usar nos temas de redação, tá? Aí, sobre a prova, lá do dia 16, o que cai? Cai desde existencialismo, Kierkegaard, Heidegger e Sartre. Então, na aula de hoje, eu abri um campo lá no Moodle, são 3 questõezinhas sobre existencialismo, segunda fase, tá aberto até sexta, né? Então, a gente vai tirar as dúvidas agora, nesse finalzinho de aula. Vou pedir para vocês lerem as questões, já começarem a fazer. Não copiem respostas, tá? Da internet, por favor. Terei várias provas aí, então não façam isso. Se errar, mesmo que depois finalize, tipo, minha nota não foi satisfatória porque eu não entendi, eu abro de novo para vocês corrigirem, mas a ideia é que vocês aprendam, não que vocês tirem nota só por tirar, beleza? Tudo bem, turma? Terceiro ano, vocês estão aí? Sim, tudo Tudo bem. bem, professora? Então, beleza, eu vou parar a gravação aqui agora que já acabou a matéria, mas vou ficar com vocês até o final, para vocês tirarem as dúvidas, deem uma olhada lá nas questões que eu fico aqui com